O que é destaque nesta edição? Pesquisa mostra a crise do emprego no polo industrial de Manaus com perda de 30 mil postos de trabalho. 1.180 novos casos de Covid são registrados do Amazonas e os mortos já somam 2.605. Lançado edital de licitação para a recuperação da Manaus e Taquatiara. Advogado que vendeu informações da polícia, traficantes vai para a prisão domiciliar. Brasil pode superar hoje a marca de 1 milhão de contaminados pelo coronavírus. Mais de 300 mil funcionários públicos receberam auxílio emergencial de forma irregular, diz CGU. Bolsonaro vê prisão de Queiroz espetaculosa. PEC sobre adiamento das eleições municipais será votado na terça-feira no Senado. Trump fala em cortar todas as pontes com a China em dia que anuncia novas sanções a empresas latinas. Congresso colombiano aprova prisão perpétua para estupradores de crianças. Grave acidente de trânsito deixa tráfego interrompido na Turquato Tapajós. Moça morre após cair de garupa de motocicleta no Jorge Teixeira. 2 homens são mortos em troca de tiros com a polícia no bairro de Petrópolis. Rapaz de 19 anos morre no SP do Alvorada após ser baleado em rua do bairro. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvaranhos. Oriuna, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Panamá FM de Anamã. Maran FM Maran. Caboclo FM de Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Novo Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. 5:48. Previsão do tempo. O dia amanhece com 24 graus de temperatura. A máxima de hoje pode esbarrar nos 33 graus. Umidade do ar 94%. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 8 milímetros. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É sexta-feira, 19 de junho. Chegamos aos 170 dias do ano. Faltam 196 para terminar 2020. Lembrando que o ano é bissexto. Esta é a edição número 44.731 do Jornal da Manhã. Hoje é dia de São Romualdo. Início da Semana Nacional Antidrogas. Dia do cinema brasileiro e o dia do migrante. O Rio Negro voltou a subir. Na leitura de ontem, mais 1 centímetro, e seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 52 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história. 1988, o Papa João Paulo II canoniza 117 mártires vietnamitas. 1990, a atual lei internacional que defende os povos indígenas, a Convenção sobre os Povos Indígenas e Tribais de 1989, é ratificada pela primeira vez pela Noruega. Em 2012, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, pede asilo na embaixada equatoriana em Londres por temer extradição para os Estados Unidos após a publicação de documentos previamente classificados, incluindo imagens de assassinatos de civis pelo exército americano. Agora 5:50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia a você ouvinte do Jornal da Manhã. Assumindo as informações, Peregrini, desse acidente que aconteceu na Turquato Tapajós, à altura do bairro de Novo Israel, com tráfego interrompido, Peregrini, Ainda, Paulo Guerra, foi um gravíssimo acidente, Paulo, um acidente que derrubou um poste de alta tensão, Paulo. Esse poste, ao cair, puxou outro poste, ou seja, o trânsito está completamente interditado. Logo quando o condutor chega nas proximidades do viaduto, ali do viaduto 28 de março, ali de quem vai para o aeroporto, está interditada a Torquato Tapajós, no sentido de quem vai do centro para o bairro, está interditado, tem que fazer desvio, tem que dar a volta por trás,
ou fazer o retorno no 28 de março e voltar. Paulo, continua interditado, o porte ficou atravessado no meio da Torquato Tapajós, teremos problemas em relação ao trânsito daqui a pouco, viu, Paulo? Peregrino, qual foi o carro que bateu nesse poste? Pois é, Paulo, não se pode chegar. Nós tivemos agora há pouco, né, no local, mas a informação que temos é que foi um Prisma branco em alta velocidade que bateu no poste, o poste caiu e puxou o outro poste pro chão também. Esse motorista já está vivo ainda, Peregrino? Ainda, Paulo, foi atendido por ambulância do SAMU, nós temos essa informação, não foi chamado por parte da polícia, o carro-tuba do Instituto Médico Legal, não foi chamado agora há pouco para nenhuma ocorrência, Paulo. A informação que temos é que o motorista ficou sim ferido e o estrago no trânsito está feito. Ele não é motociclista, é um motoqueiro e irresponsável, andando só em uma roda com uma moça na garupa. O que aconteceu no Jorge Teixeira, Peregrino? Infelizmente, Paulo Guerra, essa gaiatice, essa bandidagem desse motoqueiro acabou causando a morte dessa moça de 25 anos de idade. Ela deu entrada no Instituto Médico Legal há aproximadamente umas 2 horas atrás, Paulo, ou a família chegando lá agora há pouco, está no local, melhor dizendo, lá no IML, desesperados, né? A jovem estava na garupa da moto quando o motoqueiro resolveu imprimir alta velocidade, levantou a roda da frente, ficou andando apenas com uma roda, a jovem se desequilibrou da garupa, caiu e bateu a cabeça no bueiro, acabou morrendo na hora. Lamentável esse acidente, mais um provocado por irresponsabilidade de um motoqueiro, também conhecido como motociclista. Pois é, Paulo, ali na área, isso foi bem naquela área onde há aquelas festas de Réveillon, onde tem as festas lá na Avenida Itaúba, no canto com a Avenida Mirra, ali bem no coração do Jorge Teixeira. Peregrino, 2 homens foram mortos ontem lá no Beco Mossoró, no bairro de Petrópolis. Se correu a informação de que um desses que morreu teria participado do assassinato daquele sargento também no bairro de Petrópolis, Peregrino. Pois é, Paulo, a informação ainda não confirmada, né? Mas parece que ele tinha envolvimento, sim, né? A polícia já está estudando esse caso, Paulo Guerra. A verdade é que a polícia, a Força Tática e os policiais da 3ª SICOM chegaram para fazer patrulhamento normal lá naquela área do Beco Mossoró e foi recebida bala, Paulo Guerra. Atiraram, Paulo Guerra, na viatura da polícia. Eles começaram o tiroteio. A polícia revidou e 2 dos bandidos acabaram sendo mortos. Um rapaz de 19 anos morreu. Ele caminhava por uma rua do bairro do Alvorada. Ele morreu no SPA, não é, Peregrino? Morreu, Paulo, morreu no SPA do Alvorada, né? O Emerson Costa, de 19 anos de idade, ele foi morto a tiros. Isso aconteceu lá no bairro do Alvorada, como você colocou muito bem, mais precisamente, Paulo, na Travessa dos Franceses. Peregrino, o tempo como é que está aí onde você se encontra? Paulo, já começa a ficar claro, né? Já temos aí um prenúncio de que teremos aí um dia bacana. Aqui na área da zona leste de Manaus, chuviscou, depois choveu à noite, mas agora está tudo parecendo que vai ficar um dia tranquilo, Paulo. Pois é, a meteorologia, como já dissemos ainda há pouco aqui, está prevendo só 8 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva, Alberto Peregrino. Pois é, Paulo, eu acho que a massa de ar seco que vem ali da costa do Arapapá se junta com a outra frente fria que vem daquelas comunidades ali do Iranduba, como o Ajatari, Paulo Guerra, elas se juntam e eu acho que devido a essas 2 massas não vai haver chuva no dia de hoje. Peregrino, grande meteorologista. Até daqui a pouco, Peregrino. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. O Serviço Social da Indústria SESI Amazonas está com matrículas abertas para a educação de jovens e adultos, o EJA, online, para o ensino fundamental do 6º ao 9º ano. A melhoria salarial e uma promoção na empresa são alguns dos motivos que levam as pessoas a retomarem seus estudos, destaca a gerente de educação de jovens e adultos do Serviço Social da Indústria SESI Amazonas, Patrícia Bezerra, ao analisar a crescente busca pela volta aos estudos. As vagas são gratuitas para o trabalhador da indústria, seus dependentes e público em geral de baixa renda. 5:55. Defesa Civil realiza visita técnica à comunidade de Iranduba afetada pela cheia.
Equipes da Defesa Civil do Estado e do município estiveram ontem nas comunidades da zona rural de Iranduba, situadas na área do Rio Solimões, afetadas pela subida das águas. A Defesa Civil também esteve em Cacaupireira, que tem ruas submersas pelas águas do Rio Negro. O coordenador regional do órgão, tenente Robson Almeida, explicou o objetivo da visita técnica. Nós estamos aqui para fazer o levantamento de todas as alterações que a gente está vendo no município relacionado à inundação. A gente comprovou que tem muitas comunidades que estão alteradas com produção já debaixo d'água e a gente vai dar o suporte todo para montar o processo. Dependendo como vai estar o aporte financeiro para a gente ajudar os municípios, provavelmente Iranduba será uma das contempladas. Uma das coisas que a gente desenvolve dentro da Defesa Civil agora depois dessa visita técnica. O coordenador de Defesa Civil de Iranduba, Caio Ícaro Vieira, falou sobre o trabalho do órgão no distrito de Cacaupireira, onde pontes de madeira foram construídas para permitir o ir e vir dos moradores. A gente começou a trabalhar, por ordem do prefeito Francisco Gomes, em parceria com a Delegacia de Meio Ambiente, que fez a doação de madeira, Nós conseguimos 293 metros cúbicos de madeira. Conseguimos não sanar todo o Cacaupireira, mas boa parte, vamos dizer que 80% do cacau já está com ponte. Como o rio encheu demais, a gente está correndo atrás de mais madeiras para poder suprir outros bairros. O prefeito Francisco Gomes recebeu as equipes da Defesa Civil em seu gabinete e, durante a entrevista, agradeceu ao governador Wilson Lima pelo apoio aos ribeirinhos e pelas intervenções na malha viária de Iranduba para melhorar a trafegabilidade. Graças a Deus, já fez o tapa-buraco aqui da Carlos Braga, já vai ser liberada para recuperação, recapeamento da Carlos Braga, ele já está no mutirão também. Então, eu quero só agradecer ao governo do estado de estar adiantando a coisa. Obrigado, governador, por você ter mandado uma equipe já fazer a parte do tapa-buraco do mutirão do Cacaupireira. Isso me deixou muito feliz, governador. Francisco Gomes também anunciou a data da licitação da prefeitura para a recuperação das ruas da cidade de Iranduba e do distrito de Cacaupireira. Dia 3 de julho é a licitação da recuperação da malha viária do Cacaupireira e do Iranduba. Dia 3 agora de julho. Já foi lançado o edital para a licitação. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 5h58 em Manaus. Vamos aguardar essas recuperações, principalmente da Carlos Braga. A Prefeitura de Manaus reforça as medidas sanitárias a serem observadas por restaurantes e outros serviços de alimentação autorizados a funcionar com restrições nesse período de flexibilização das atividades comerciais autorizadas pelo governo do estado. Para isso, reuniu orientações específicas para este segmento em nota técnica da Vigilância Sanitária, o Visa Manaus, que traz desde recomendações para adaptação do ambiente até regras de proteção para clientes e funcionários. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz 6 Irmãos, no Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviela. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade, Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura do repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. O Centro de Serviços Compartilhados lançou o edital para contratar empresa especializada em obras e serviços de engenharia para manutenção e conservação de sinalização horizontal e vertical na rodovia M10 do quilômetro 17 ao quilômetro 266, compreendendo os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. O certame na modalidade concorrência está previsto para ocorrer no dia 20 de julho. O sul do Amazonas concentra cerca de 90% dos alertas de desmatamento emitidos no estado entre janeiro e maio de 2020, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Para conter o avanço, equipes da Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, e representantes ambientais traçam estratégia de contingência do avanço do desmatamento. Dados do monitoramento diário dos dados do INPE por meio da sala de situação da SEMA apontam que o Amazonas ocupa o 3º lugar no ranking de desmatamento entre os estados da Amazônia Legal.
O advogado Euler Carneiro teve nesta quinta-feira a conversão da prisão temporária do processo em que responde por acesso indevido a processos judiciais sigilosos e vazamentos de informações de operações policiais para a prisão domiciliar. A informação foi confirmada pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Amazonas, OAB-AM, Marco Aurélio Choi. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, prorrogou por mais 60 dias o prazo para que beneficiários cumpram exigências junto ao órgão. A medida consta na portaria 680, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, e visa preservar benefícios enquanto vigorar a decretação de emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, o Covid-19. O INSS poderá prorrogar novamente os prazos enquanto durar o estado de emergência devido à pandemia do coronavírus. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais uma vez, vamos ao boletim informativo da Covid-19 de ontem, 18 de junho. De acordo com a Vigilância Epidemiológica do município, Manacapuru apresenta 2.792 pessoas recuperadas do novo coronavírus e 99 casos ativos, somando assim 3.012 casos confirmados até ontem, quinta-feira. O município continua com 121 óbitos e não há registro de óbito em investigação. 10 pacientes continuam internados, 123 pessoas aguardando o resultado e 4.084 casos descartados. Bem, Paulo, esses números apresentados demonstram um declínio na curva da doença em Manacapuru, que hoje já deixou de ser o primeiro lugar na liderança da Covid-19. Mas os especialistas indicam que o relaxamento excessivo pode mudar esses números. Por isso, eles pedem que o isolamento social continue. Só sair de casa se necessário, usar sempre a máscara, álcool em gel e lembrar sempre de lavar bem as mãos com sabão. Somente dessa forma, o SARS-CoV-2 encontrará cada vez menos vítimas. Mudando de assunto, Paulo, as recuperações de locais públicos que estavam praticamente abandonados continuam. É o caso do Centro de Esportes Unificado das Artes e Cultura, o CEUS, o Washington Regis, localizado no bairro da União, que foi totalmente revitalizado pela Prefeitura Municipal e já está realizando atendimento à população. O centro, que possui quadra esportiva, biblioteca, laboratório de informática, auditório, teatro, cinema, pista de skate, pista de caminhada, playground e outras dependências, recebeu obras de melhoria e reestruturação nas suas instalações para melhor atender as crianças, jovens e adultos que utilizam aquele espaço público para o desenvolvimento da cultura, artes, além da prática de esporte e lazer. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h06 em Manaus. Começou a tramitar nesta quinta-feira na Assembleia Legislativa a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, enviada pelo Governo do Estado por meio da mensagem governamental de número 50/2020, estimando um orçamento de 19 bilhões para o próximo ano, já considerando os efeitos da calamidade pública em virtude da pandemia. O deputado Sinésio Campos, do PT, manifestou a necessidade de comprovação de segurança pelo governo do estado e a inexistência de risco aos alunos, professores e servidores das redes públicas estadual, municipal e mesmo privada no âmbito do estado do Amazonas, vinculadas à Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, e à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, para a retomada das atividades escolares do ano letivo de 2020. A deputada estadual Alessandra Campeiro, do MDB, apresentou em sessão virtual da Assembleia Legislativa ontem projeto de lei que concede aos servidores que atuam na linha de frente do combate à Covid-19 no Amazonas um adicional de insalubridade de 20% sobre o salário base. O objetivo do projeto é valorizar e reconhecer os profissionais de saúde, Fundação de Vigilância Sanitária e Segurança Pública, policiais civis e militares, Corpo de Bombeiros Militar, trabalhadores do sistema penitenciário, que desempenham atividades consideradas essenciais e que mantiveram o serviço diário, mesmo expostos ao risco de contaminação durante a pandemia do novo coronavírus. O presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, do PV, apresentou requerimento solicitando ao governo do estado
a suspensão de vistoria veicular para o transporte territorial intermunicipal pelo prazo de 45 dias. Roberto Zinardi lembrou que os trabalhadores desse modal estão passando por um momento econômico crítico devido às medidas adotadas para combater o coronavírus no Amazonas. A Justiça determinou nesta quinta-feira a suspensão da designação de membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia CPI da Saúde, estabelecida em ato publicado no dia 25 de maio na Assembleia Legislativa. A CPI da Saúde foi aberta para apurar gastos com o sistema de saúde durante a pandemia. A liminar foi concedida pela juíza convocada para atuar como desembargadora, Onilza Abreu Guerte. Josué Neto esclarece dúvidas sobre CPI da Saúde, fala de fake news e também da lei do gás. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto, esclareceu ontem, durante sessão virtual, dúvidas sobre as questões judiciais, formação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, fake news, que são notícias falsas, temas de grande relevância para a sociedade amazonense e lei do gás. Disse ele: a Procuradoria da Casa é extremamente experiente, com 20 a 40 anos de casa, e foram as pessoas que me orientaram na CPI. Eu não tenho formação jurídica, eu sou economista com muito orgulho. Eu adoro falar de economia, de números, e continuo sustentando que a formação da CPI, que os membros dela estão corretos, porque recebi orientação da Procuradoria da Casa, recebi orientação de homens e mulheres que conhecem o rito legislativo e, portanto, não estou aqui para dizer que a decisão de determinado senhor, doutor ou desembargador está errado, não. Eu sustento que confio nos procuradores da Assembleia Legislativa, disse o presidente. Josué Neto também ressaltou que se preocupa com a diminuição do poder legislativo em trazer temas pequenos para debater nas sessões virtuais. Robô, fake news, isso aí a gente resolve fora da Assembleia, porque o povo não quer saber disso. Hoje o povo quer saber de algumas coisas importantes. Primeiro, saber se a saúde do estado está em boas condições para caso o homem e a mulher amazonense possa chegar ao hospital e ser bem recebido e sair de lá curado. Outro tema importante no estado do Amazonas, a segurança. A gente sabe que o nosso estado do Amazonas há muitos e muitos anos sofre com a segurança. Outro tema importante, emprego. E quando a gente fala de emprego, nós só temos uma alternativa hoje, que é a liberação do mercado de gás, afirmou o líder do PRTB no parlamento. De acordo com Josué Neto, a Assembleia Legislativa tem todo o respeito pelo poder judiciário e todas as vezes que a justiça questionou os atos, o legislativo amazonense tem vencido a partir dos recursos. E isso faz parte da democracia. O colega que se sentir prejudicado da nossa parte tem todo o apoio para se dirigir ao judiciário, e o judiciário tem sido um poder sempre parceiro da Assembleia Legislativa. Somos poderes que visamos o bem comum para a população, cada um dentro das suas limitações e seus propósitos e das suas obrigações, disse o presidente da Assembleia. Josué Neto também explicou que, mesmo com os questionamentos do judiciário sobre a CPI da saúde e pandemia, a mesma tem funcionado de forma correta e não será mais uma comissão sem resultados efetivos para a sociedade. O presidente da CPI, deputado Péricles, juntamente com a Procuradoria da Assembleia Legislativa, estarão respondendo e entrando com os recursos necessários, porque a CPI é conhecida como uma fábrica de pizza. E, ao contrário, a CPI atual que está trabalhando, todo mundo já percebeu que não vai acabar em pizza. A população está apoiando a formação da CPI, a população está aplaudindo, o povo do Amazonas está acompanhando e o povo do Amazonas está aprovando como a CPI está trabalhando, disse o parlamentar. Josué Neto ressalta que ele próprio já ajuizou ações sobre fake news contra um gabinete do ódio que estava atacando pessoalmente o presidente do parlamento estadual. São de pessoas pagas também com dinheiro público. Eu não quero me vitimizar.
Não podemos pegar esses fatores e apequenar o poder da Assembleia Legislativa. Já tenho ação encaminhada à Justiça, já tenho como provar e já encaminhei na minha ação o gabinete do ódio contra mim, discursou Josué Neto durante o grande expediente. Ainda segundo o presidente da Assembleia Legislativa, não existe nada mais importante no momento para a economia do Amazonas do que a abertura do mercado de gás, ou seja, a queda do monopólio da Cigás, que é a Companhia de Gás do Amazonas. A partir de uma decisão de um grupo de colegas, deputados estaduais da base do governo, em pedir 60 dias para que a comissão formada pelo Executivo possa devolver a lei para casa. Nós estamos aguardando. Desses 60, já se passaram 45 e faltam 15 dias. São 2 semanas e nós vamos aguardar a nova lei do gás chegar aqui, de autoria desta comissão. Vamos lá. Comissão formada pela PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, SEDECT, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cigás, MPE, que é o Ministério Público do Estado, Assembleia Legislativa, CODESE, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico, Tribunal de Contas e Tribunal de Justiça. É tão importante que foi criada essa comissão e vamos aguardar a lei nas próximas 2 semanas nesta casa, frisou Josué Neto. 6h14 em Manaus. Profissionais de saúde chegaram ontem ao município de Atalaia do Norte para reforçar o combate à Covid-19 na região do Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do Brasil. A medida ocorre após a confirmação de casos da doença em aldeias. Em todo o Amazonas, o número de infectados passa de 1.000. O governador Wilson Lima inaugurou ontem a primeira ala hospitalar da região do Alto Solimões, voltada ao atendimento de pacientes indígenas com novo coronavírus Covid-19. A estrutura foi instalada no Hospital São Sebastião, no município de Atalaia do Norte. Após tomar conhecimento sobre a tentativa de retirada dos equipamentos e insumos do Hospital de Campanha Municipal localizado no Lago Azul, o Ministério Público Estadual realizou ontem inspeção na unidade administrada pela Prefeitura. Como tem patrimônio público, cabe ao Ministério Público acompanhar e resguardar, de certa forma, esse patrimônio. A legislação exige que tudo seja inventariado e publicado no portal da transparência, afirmou a promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública, Cláudia Câmara, responsável pela inspetoria, que também foi acompanhada pelo secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi. O Amazonas diagnosticou mais 1.189 casos de Covid-19 nesta quinta-feira, sendo 17 casos novos detectados por exame de biologia molecular, RT-PCR, e 1.172 por testes rápidos com data de sintomas entre 8 a 60 dias, totalizando 60.736 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico consolidado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O boletim informa ainda que foram confirmados mais 26 óbitos pela doença. Desses, 11 ocorridos nas últimas 24 horas. Todos eram pacientes que estavam internados em unidade de tratamento intensivo, UTI, e 15 que tiveram confirmação diagnóstica na data de ontem, elevando para 2.605 o total de mortes. Dos 60.736 casos confirmados no Amazonas até ontem, 24.154 são de Manaus, 39,77%, e 36.582 do interior do estado, o que equivale a 60,23%. Prevista inicialmente para o próximo dia 24, reunião virtual do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, CODAM, foi adiada para o dia 30 de junho às 10 horas pela plataforma Teams para conselheiros e técnicos, com transmissão via YouTube para todos os interessados. O adiamento da reunião foi necessário para dar conta da análise técnica do número de projetos industriais encaminhados, mais de 50 propostas entre as submetidas ao processo ad referendum e as que serão avaliadas pelos trâmites normais do Conselho. A pesquisa industrial anual empresa divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE
mostra que entre 2012 e 2018, as empresas do setor industrial do Amazonas perderam cerca de 24,3% dos seus postos de trabalho, o que representa 30 mil pessoas ocupadas a menos no setor. Mesmo com a redução de pessoal ocupado, a receita líquida de vendas aumentou 32,3% no mesmo período, alcançando 100 bilhões em 2018. Os salários também cresceram 9,2% a despeito da redução de pessoal. A indústria amazonense ocupou menos mão de obra que a paraense. Informática, eletrônicos e óticos é a atividade que mais ocupa pessoal e aquela que mais fatura. E produtos alimentícios possuem a maior quantidade de unidades industriais. A pesquisa da produção industrial, produto divulgada ontem pelo IBGE, destaca o aumento de representatividade da indústria da região norte, onde dos 3 principais produtos, 2 são fabricados aqui no Amazonas. Já entre os 10 principais produtos do norte, 6 são do polo industrial de Manaus e 4 são do Pará. No entanto, a indústria paraense leva grande vantagem sobre a indústria amazonense em valor de vendas, impulsionada pelos minérios. Em 2018, a fabricação de televisão foi o principal produto do Amazonas em valor de vendas. A atividade industrial gerou cerca de 40,5 bilhões de reais em valor de transformação industrial, montante este decorrente do valor bruto da produção industrial, 93,1 bilhões de reais, e os custos das operações industriais, que correspondeu a 52,5 bilhão de reais. Este valor foi 35% maior que em 2012 e 8,4% superior ao ano anterior de 2017. Já a receita líquida de vendas teve o seu melhor desempenho em 7 anos, alcançando 100 bilhões de reais em 2018, o que representou um aumento de 32,3%. O crescimento das receitas de venda em 2018 foi 16,7% superior ao ano anterior. Polícia. Peregrine, a reclamação persiste. Semáforo da Avenida Tefé com a Borba continua com problemas. Peregrine, desde sábado que esse semáforo está com problemas e estamos reclamando aqui todos os dias e as pessoas dizem que nenhuma providência foi tomada. É recorrente, né, Paulo, essa reclamação. Infelizmente, né, o antigo Manaus Trans, o MMU, está devendo essa reivindicação aí das pessoas que estão ligando para a rádio. No giro de notícias também vi ontem reclamações em relação a isso. Já fizemos contato, já fizemos a nossa parte, falta agora a equipe semafórica do IMMU fazer, né, a manutenção desse semáforo aí antes que ocorra algum acidente. Desde sábado que não há uma providência em relação a isso. Peregrine, um grave acidente, como já dissemos aqui nesta edição, aconteceu na Torquato Tapajós. Carro em alta velocidade bate em poste. Houve um efeito dominó, um outro poste foi levado, já que a fiação era de alta tensão. E é daquele poste, Paulo, de grande porte, né? Daquele porte bem grande. Esse poste levou essa pancada violenta de um prisma branco. O poste caiu bem no meio da pista, na Torquato Tapajós, e esse poste trouxe outro poste, né? Ou seja, são 2 postes grandes que estão atravessados no meio da Torquato Tapajós, que está interditada. Atenção, você que vai dirigir pela Torquato Tapajós agora em direção à barreira, você tem outras alternativas, então, pode ir por dentro da Cidade Nova, pode também ir pelo Tarumã, você tem que optar por essas 2 vias, porque a Torquato Tapajós, logo após a entrada do aeroporto, logo após o 28 de março, o complexo viário 28 de março, logo após esse viaduto, o trânsito está interditado no sentido de quem vem do centro para o bairro. Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, as reclamações continuam. Um bar localizado no bairro São José 3, ali na Rua 7, quase canto com a Rua Marginal, está perturbando muitos moradores. Ali pertinho do supermercado Vitória, ali bem pertinho, tem um bar, rapaz. Eles alopram lá no som toda vez que chega final de semana. Quando chega o dia de sexta-feira, os moradores já ficam em polvorosa. Uma senhora de 79 anos de idade procurou a nossa unidade externa para reclamar, Paulo. Ela não consegue dormir nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Mesmo, olha, tá proibido abrir bar com som, com qualquer coisa, mas do bar fica aberto e perturbando os moradores, que já ligaram, segundo eles, várias vezes para a polícia e nenhuma providência foi tomada. Já que a SICOM da área não dá jeito, alô Rocan, Major Werner, Rua 7 com Rua Marginal no bairro São José 3.
Alô, Força Tática, Major Igor, já que a Sicom não dá jeito, a Força Tática dá jeito. É lá na Rua 7, quase canto com Rua Marginal, no bairro São José 3. O bar abre e fica com som alto, mas é muito alto toda noite e madrugada. É sexta, é sábado, é domingo. Atenção, Rocan, atenção, Força Tática. Os moradores ligam para a Sicom da área e eles não vão. Agora, com certeza, a Rocan vai até o local. Daqui a pouco vou reforçar a informação, tanto para o Major Werner, tanto com o Major Igor, que com certeza irão dar jeito nessa área lá no bairro de São José 3. É um bar na Rua 7 com a Rua Marginal que não deixa ninguém dormir. É de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um bandido ladrão de celular foi preso ontem lá no Terminal 3, no terminal da Cidade Nova. Ele aproveitou que o eletricista estava subindo no ônibus. Quando o eletricista botou o pé direito bem na porta do ônibus ali para subir o primeiro degrau, ali ele sentiu que teve o celular puxado do bolso. Daí ele correu atrás do bandido. Daí demais populares também correram atrás, chamaram a polícia. Ele foi alcançado, o bandido foi alcançado. E quando chegou dentro de uma igreja velha, ele disse: celular tá comigo não. Ele já tinha jogado o celular no mato. Mas a polícia fez ali, vasculhou aquela área de mata e achou o celular. O ladrão, o bandido foi levado para a sexta Sicom. Rapaz, na hora que ele correu no meio dos carros, Paulo, nem para ele ter sido atropelado, rapaz, mas passou um carro que tirou fino. Ele atravessou ali a Noel Nutter sem olhar nem para um lado nem para o outro. E não apareceu um carro para dar-lhe uma lapada nesse bandido. Para morrer não, que ninguém deseja a morte de ninguém, né? Mas para alejar assim, ficar ruim das duas pernas, quem sabe daria um jeito nesse bandido. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um homem foi preso em Presidente Figueiredo. Ele invadiu, armado com uma espingarda. Ele foi até a casa da ex-companheira dele e dizia: volta pra mim, meu amor, eu não aguento mais ficar sem você. Volta já, volta comigo, amor. Só que ela não queria mais, Paulo. Ele, armado com a espingarda, daí começou a quebrar móveis, quebrar eletrodoméstico da casa da ex-companheira e ameaçava matá-la com a espingarda. Rapidamente a polícia, os vizinhos viram aquele alvoroço, chamaram a polícia e prenderam o desgraçado, que não teve o nome revelado, mas deu aqui para ver, não botaram o rosto dele, mas pela metade do corpo, meu amigo, se essa mulher voltasse com um peão feio desse jeito, ela que merecia. Pensa no peão desgraçado, pensa no peão feio, e parece que também estava fede. As informações dão conta que ele não conhece desodorante. Pronto, socorro, Platão Araújo. Movimentação tranquila durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as informações, esse também foi até a casa da ex e estava ameaçando matar e disse que ia tocar fogo na casa. Os vizinhos viram aquela presepada e deram uma pisa nesse peão que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Chegou desmaiado, parecia que já ia partir dessa para pior, mas graças à ação dos anjos da vida, ele não vai morrer ainda. Os médicos, os técnicos de enfermagem e enfermeiros, mais uma vez, salvaram uma vida. Pronto, socorro, João Lúcio! O gigante da zona leste da cidade atendeu por volta de 22 horas e 30 minutos um homem vítima de um triângulo amoroso. Segundo as primeiras informações, ele estava desconfiado que sua esposa estava o passando para trás, que ela estaria se amancebando com outro homem, que ela teria caído nas garras de um intruso do amor. Daí, Paulo Guerra, o homem começou a segui-la, e ontem, ao segui-la, encontrou, viu o que não queria ver, somada nos braços de outro. Ele foi pra cima, foi pra briga e acabou apanhando. Pegou uma pisa do namorado da mulher dele e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Se você já sabe que sua esposa, sua namorada tem outro,
deixa ela, não vai atrás não, mano, porque ainda pode pegar ali, é uma pisa, como aconteceu com esse que deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, morte no bairro Alvorada. A vítima, o Emerson Costa, de apenas 19 anos de idade, ele foi assassinado a tiros. O crime aconteceu na Travessa dos Franceses, no glorioso bairro Alvorada. Na verdade, lá no bairro do Alvorada, o sol se põe, né? Era para nascer o sol, mas lá o sol se põe na área do bairro Alvorada. Morte no Beco Mossoró. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia em patrulhamento na manhã de ontem no bairro de Petrópolis. Policiais da 3ª SICOM entraram lá no bairro, estavam fazendo aquela famosa incursão, trazendo aquela sensação de segurança, quando de repente Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lá no Beco Mossoró, a polícia foi recebida a tiros. Policiais da 3ª SICOM, policiais da Força Tática foram recebidos a tiros. Os bandidos atiraram para matar os policiais. Eles queriam matar a polícia, só que a polícia revidou. Um deles caiu ferido, um deles levou um balaço, foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, aliás, ao pronto-socorro 28 de agosto. E não resistiu aos ferimentos. E morreu! Sabe o bandido? O que atirou na polícia? Esse morreu! Partiu dessa para pior. Já deve ter encontrado o inimigo logo depois que partiu dessa para pior. É lá na Igreja Universal que dizem que quem morre, quem é bandido, vai visitar o inimigo, também conhecido como capeta. O outro bandido que atirou na polícia também foi atingido a tiros, e a exemplo do seu coleguinha, não resistiu aos ferimentos. E morreu, partiu dessa para pior. Bandido que atira na polícia, pega o beco, parte dessa para pior. E esses daí serão dados ao barro ainda no dia de hoje. Os dois atiraram para matar a polícia e partiram dessa para pior. Outra morte registrada, Paulo Guerra, no Instituto Médico Legal. Foi na madrugada de hoje. Era por volta de 3 horas da manhã, Paulo Guerra e ouvintes, quando motoqueiros estavam fazendo uma famosa arruaça ali na área da Avenida Itaúba, próximo à Avenida Mirra. Os motoqueiros fazem graça praticamente toda noite. E a noite passada, ou melhor, já na madrugada, o motoqueiro estava em alta velocidade. Ele fazia piruetas, andava com uma roda só. A roda da frente ele colocava para cima e fazia piruetas. Numa dessas piruetas, Paulo Guerra, uma jovem estava na garupa, uma moça de apenas 25 anos de idade. Daí ela subiu na garupa, o motoqueiro imprimiu alta velocidade, levantou a roda da frente e ela se desequilibrou e bateu com a cabeça no bueiro, morrendo na hora. A jovem acabou morrendo na hora com a cabeça estourada. Isso aconteceu, repito, na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira. O bandido, o cara que estava dirigindo a moto, o cara que estava pilotando a moto e causou essa morte, fugiu do local e até o presente momento não foi localizado. Mas a polícia está na área e eu acredito sim que ainda no dia de hoje esse bandido será preso. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52
52 exames de corpo de delito. Mas Paulo Guerra, deixa eu dizer mais uma vez o endereço do PAC, funciona sexta, sábado e domingo e não deixa ninguém dormir. Lá na Rua 7, quase canto com Rua Marginal, no bairro de São José 3. Atenção, Rocan, atenção, Força Tática. A Sicom não deu jeito, mas hoje com certeza a Rocan vai acabar com a graça nesse bar lá na Rua 7, quase canto com Marginal, no São José 3. Dona Francisca, 79 anos, tenho certeza que hoje a Rocan vai lhe fazer ter um sono tranquilo. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. A Selic em nova mínima histórica, 2,25% ao ano e com a possibilidade mantida pelo Copom de novo corte de juros, colocou o Ibovespa em terreno positivo pela terceira sessão consecutiva em alta de 0,60% a 96.125,24 pontos, apesar do desempenho lateralizado negativo das bolsas do exterior nesta quinta-feira. O dólar à vista fechou com valorização de 2,09%, cotado em R$5,3708, maior valor desde o dia 1º. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta sexta-feira, com investidores monitorando a situação do comércio entre Estados Unidos e China e desdobramentos de novos surtos de coronavírus nas duas maiores economias do mundo. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,96% hoje. Em outras partes da Ásia, o índice acionário japonês Nikkei se valorizou 0,55% em Tóquio nesta sexta-feira. O Hang Seng avançou 0,73% em Hong Kong. Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da região asiática e o Standard Poor's ASX 200 terminou o dia em Sydney em alta de 0,10%. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira a suspensão dos pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus. O texto já havia sido analisado pelos deputados no fim de abril, mas como sofreu modificações no Senado, precisou passar por nova apreciação. A matéria segue para a sanção presidencial. A Caixa Econômica Federal vai pagar nesta sexta-feira a terceira parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família. O banco também libera hoje consultas por aplicativo do valor e data de saques do FGTS. A Controladoria Geral da União identificou que 317.163 funcionários públicos receberam o auxílio emergencial de forma irregular. No total foram pagos 222,987 milhões a servidores federais, estaduais e municipais. Os dados foram divulgados ontem. No âmbito federal foram feitos 7.236 pagamentos a servidores com vínculo ativo no Sistema Integrado de Administração de Pessoal. Além disso, foram identificados pagamentos a 17.551 militares da União, dentre ativos, inativos e pensionistas. Já nos estados e municípios foram identificados 292.376 pagamentos a agentes públicos, ativos, inativos e pensionistas. Já nos estados e municípios foram identificados 292.376 pagamentos a agentes públicos ativos e inativos. Prévia do PIB indica tombo de 9,73% na economia brasileira em abril, maior queda desde 2003. Indicador divulgado pelo Banco Central mostra efeitos da pandemia do coronavírus na economia que começaram a ser sentidos com mais intensidade de março em diante. O Senado aprovou o projeto que suspende pagamento de empréstimos consignados. O projeto segue para a Câmara e prevê suspensão por 4 meses. Alguns parlamentares disseram que o texto reduz efeitos da crise. Outros viram interferência em contratos. STF conclui julgamento e decide que é legal o inquérito que apura fake news e ameaças a ministros. Foram 10 votos a favor da continuidade do inquérito e 1 contra. Ministro do Supremo Tribunal Federal avaliaram a ação impetrada por partido que questionou a legalidade do inquérito. Em vídeo ao lado de Bolsonaro, o ministro Abraham Weintraub da Educação anuncia finalmente sua saída do cargo. O ministro permaneceu 14 meses. Ele deixará o MEC após sequência de crises com outras instituições. Nos últimos meses, ofendeu chineses e chamou o ministro do STF de
vagabundos. O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira nova medida provisória, a MP 984, que muda regras sobre direito de transmissão de eventos esportivos, além de flexibilizar contratos de jogadores de futebol com os clubes. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Sobre os direitos de transmissão, também chamado de direito de arena, a MP define que o clube mandante do jogo passa a ter direito exclusivo de vender a exibição das imagens da partida para uma emissora de televisão ou outra plataforma de mídia. Até então, a lei previa que os direitos pertenciam aos dois clubes envolvidos no espetáculo esportivo. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal decidiu rejeitar o habeas corpus impetrado pela defesa da militante bolsonarista Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, líder do grupo 300 pelo Brasil. A ativista foi para a cadeia por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator de um inquérito que investiga a organização e o financiamento de atos antidemocráticos. Na quarta-feira, o Ministério Público Federal já havia denunciado Sara Giromini por injúria e ameaça contra Alexandre de Moraes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, disse que o Senado deve votar já na próxima terça-feira a proposta de emenda à Constituição sobre o adiamento das eleições municipais deste ano. Durante sessão virtual, Alcolumbre afirmou que o relator da proposta, o senador Weberton PDT do Maranhão, se reuniu nesta quinta-feira com consultores e advogados do Tribunal Superior Eleitoral para discutir o texto. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a agência de viagem Decolar.com entregue ao Ministério Público do Rio de Janeiro todas as informações disponíveis sobre viagens realizadas pelo senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, e de sua mulher Fernanda Antunes Figueiredo Bolsonaro entre 1º de janeiro de 2007 e 17 de dezembro de 2018. Esse período corresponde aos mandatos do político como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Já se descobriu que o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, pagou plano de saúde e escola das filhas com R$261 mil em dinheiro. O Ministério Público está investigando a origem dessa grana. Em artigo escrito para a revista americana The National Interest, devido ao 75º aniversário da vitória sobre a Alemanha nazista, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta quinta-feira o Ocidente de distorcer a história da Segunda Guerra Mundial. O mandatário russo ainda acusou alguns países de tentarem comparar o nazismo com o stalinismo em uma tentativa de desculpar os crimes daqueles que colaboraram com Hitler. Os Estados Unidos têm a opção de cortar todas as pontes com a China, disse o presidente Donald Trump ontem à noite. Trump fez referência às declarações de seu representante comercial Robert Lighthizer, que lidera as negociações comerciais com Pequim. Os Estados Unidos adicionaram nesta quinta-feira a sua lista de sanções à empresa mexicana Libre a Bordo e uma companhia relacionada, acusando-as de ajudar Caracas a escapar de sanções norte-americanas na primeira ação formal tomada pelo Departamento do Tesouro contra empresas mexicanas envolvidas no comércio de petróleo com a Venezuela. A Al-Qaeda no Maghreb Islâmico admitiu em um vídeo a morte de seu chefe, o argelino Abdelmalek Droukdal, que a França já havia anunciado no início de junho, segundo o site americano, site especializado em monitorar movimentos extremistas. A AQMI reconheceu a morte de seu líder em um vídeo em que prestou homenagem e prometeu continuar a luta contra as forças francesas e outras forças no norte da África e de Sahel, informou a diretora do site, Rita Katz, em sua conta no Twitter. A Comissão Nacional de Saúde da China reportou 32 novos casos de coronavírus em todo o país nesta quarta-feira, 4 do exterior e 28 locais, incluindo 25 em Pequim, que vive um novo surto há uma semana devido a uma contaminação em massa no principal mercado da cidade. A prisão de Fabrício Queiroz sacudiu o país ontem e deve ter desdobramentos hoje. Ele passou sua primeira noite preso em Bangu, no Rio de Janeiro. Na decisão que autorizou a sua detenção, o juiz citou que ele tem influência sobre milicianos e força política para pleitear nomeações em cargos comissionados. O juiz citou também que Queiroz repassou 2 milhões de ex-assessores e sacou até 3 milhões. Segundo o Ministério Público, a atuação dele garantiu recursos para o patrimônio familiar de Flávio Bolsonaro. O ex-assessor e ex-motorista do filho do presidente Bolsonaro disse a seu advogado que teme pela própria vida. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira em transmissão ao vivo em uma rede social que Fabrício Queiroz não estava foragido e que a prisão dele foi espetaculosa. Queiroz é
ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, filho do presidente, e é suspeito de envolvimento no suposto esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro. Eles negam, claro, as irregularidades. Segundo o presidente, parecia que estavam prendendo o maior bandido na face da terra. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.204 novas mortes por coronavírus e mais 23.050 novos casos. Já são 47.869 óbitos desde o início do surto por aqui. Com 983.359 casos, o país pode atingir hoje a marca de 1 milhão de contaminados. As Nações Unidas marcam neste 19 de junho o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em conflito, realçando a solidariedade com os sobreviventes. Em vídeo, o secretário-geral Antônio Guterres pede ação dos países para prevenir e acabar com estes crimes, pondo o sobrevivente no centro da resposta, responsabilizando os autores e expandindo o apoio a todos os afetados. O Senado da Colômbia aprovou ontem à noite o último debate, a sentença de prisão perpétua para estupradores e crianças, medida que foi aplaudida por diferentes setores do país, dados os constantes relatos desse tipo de crime. A iniciativa foi aprovada por unanimidade com os votos dos 77 senadores presentes na sessão realizada por videoconferência devido à pandemia do novo coronavírus, reforma o artigo 34 da Constituição. Com isso, a prisão perpétua passará a ser uma das penas que os juízes poderão aplicar a esses criminosos. A aprovação do projeto de lei foi comemorada pelo presidente colombiano Iván Duque, que agradeceu e parabenizou os legisladores. 6h52 em Manaus. Os principais jornais do país estampam hoje o Globo do Rio de Janeiro. PGR acusa parlamentares de usarem dinheiro público para divulgar atos antidemocráticos. Folha de São Paulo. Oposição reforça pedido de cassação de Flávio e Centrão minimiza elo Bolsonaro Queiroz. O Estado de São Paulo. STF avalia que saída de Weintraub distensiona ambiente, mas critica demora. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Maia já recebeu 48 pedidos de impeachment de Bolsonaro. Valor econômico. PIB no segundo trimestre deve cair de 10%, dizem economistas. Estado de Minas. Mulher de Queiroz diz que o marido atuava como preso, dando ordens aqui fora. Jornal do Comércio no Recife. Governo de Pernambuco antecipa em uma semana a previsão de reabertura para bares e restaurantes. Fortaleza Diário do Nordeste. Ceará tem mais de 10 mil profissionais da saúde infectados e 23 óbitos. Porto Alegre, 0 hora. Delegado da Polícia Federal teria pedido ao STF para postergar a operação contra aliados de Bolsonaro. As edições impressas locais, a começar com o Centenário, Jornal do Comércio. Pesquisa mostra crise do emprego no polo industrial de Manaus. Em tempo. Indústria do Amazonas perde mais de 30 mil postos em 7 anos. Diário do Amazonas. Ações da base aliada tentam barrar a CPI. A crítica. Governo acuado, ex-assessor preso. Captura de Queiroz amplia crise política. Estas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Participaram desta edição reportagens de José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio é de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.